Para todos sempre seja louvado o nome do Cordeiro de Deus. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos sobre o tema Sinais da Volta de Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e para mim sempre é um grande prazer estarmos juntos para estudarmos esse assunto tão importante. Na ministração anterior, com referência aos sinais de Mateus capítulo 24, nós apresentamos várias advertências e cuidados, evidentemente, em relação a diversos falsos profetas. Agora continuaremos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, dentro da mesma abordagem, mencionando alguns que apareceram e aqueles que também estão aí, por aí, né, na história. E vamos comparar o que alguns líderes afirmaram e cada um tire, evidentemente, as suas conclusões. Biblicamente, profeta não é apenas aquele que anuncia o futuro, mas também aquele que fala da parte de Deus. E falso profeta não é apenas aquele que anuncia o futuro e não acontece, mas também aqueles que dizem que a palavra de Deus ou a palavra de Jesus Cristo e na verdade não é. Trazendo interpretações equivocadas, erros doutrinários, pode acontecer, evidentemente, né? Mas nas denominações, a questão é que nós erramos, evidentemente, algumas vezes somos confrontados com a palavra de Deus e nós temos a possibilidade do arrependimento, né? Agora, o arrependimento, Jesus disse isso às 6 igrejas na carta ao Apocalipse, né? Que haviam errado nas suas doutrinas. E a mensagem foi: arrepende-se, arrependei-vos, né? Nós vemos aqui que apareceram nas Escrituras Sagradas, logo no início, 2 falsos profetas. No ano 44, o Teudas, né, que está em Atos 5:36, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Declaração de Flávio Joséfo, que viveu naquela época, ele escreveu o seguinte: enquanto Cúspios Fados era procurador da Judéia, um certo charlatão, cujo nome era Teudas, persuadiu muitas pessoas do povo a acompanhá-lo até o Jordão. Dizia que era profeta e que a sua ordem, né, evidentemente, o Rio Jordão se separaria e eles passariam facilmente. Judas foi outro que apareceu também, Atos 5:37, está escrito: depois desses levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também ele pereceu e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. No ano 610 apareceu Maomé. Há uma gravura do século XV em que apresenta o profeta Maomé recitando o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, em Meca. Ele está recitando nessa figura. O profeta Maomé, no ano 610, disse que recebeu uma revelação. O profeta Maomé estava em solidão na caverna no Monte Hira, próximo a Meca. Foi surpreendido pelo anjo da revelação, o anjo Gabriel, o mesmo que tinha vindo a Maria, a mãe de Jesus, né? E a primeira recitação ao Alcorão foi revelada a ele, que está escrito: lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo. Ensinou ao homem o que este não sabia. Alcorão 96, do versículo 1 ao 5, né? O islamismo ele foi fundado no ano 622 pelo profeta Maomé. Hoje é a segunda maior religião do planeta. Os muçulmanos contam em média 1 bilhão e 300 milhões de seguidores. Maomé era um líder religioso e ele era político também, né? Árabe.
os locais mais sagrados para o islamismo. Em primeiro é a Meca, na Arábia Saudita. Em segundo é Medina, também na Arábia Saudita. E o terceiro local mais sagrado é a Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Eles usam o sistema de madraças, onde crianças em regime de internato, eles passam aproximadamente 12 horas por dia e são obrigados a decorar o Alcorão, e os educadores usam métodos violentos para aqueles que não acompanham, né? Existe também o ritual de fanatismo e insanidade. Xiitas se autoflagelam em nome da fé e até crianças participam desses rituais, né? Trata-se, portanto, de uma organização criminosa. Os líderes muçulmanos por toda parte agregam o extermínio de Israel. Os radicais extremistas usam do terrorismo no mundo inteiro. Isso é evidente, isso é claro, isso é sabido por todos. Os maiores inimigos de Israel são o Islã e o catolicismo romano, evidentemente, que também é uma organização criminosa. Apesar dos árabes declararem a luta incessantemente pela posse de Jerusalém, essa cidade não consta nenhuma vez no Alcorão, ao passo que na Bíblia Sagrada Jerusalém é citada cerca de 800 vezes. Foi fundada pelo rei Davi há mais de 3.000 anos atrás. O Alcorão contém mais de 100 versículos ordenando lutar e exterminar judeus e cristãos. Para você ter uma ideia, sim. O Alcorão ordena: não tomeis por confidentes, ou seja, amigos, os judeus nem os cristãos. Matai os idólatras. Eles consideram que os idólatras são os não muçulmanos. Onde quer que achais, capturai-os, açoçai-os e espreitai-os. Sura 9, versículos 15 e o versículo 29, se podemos chamar assim, né? Combatei aquele que não crê em Alá. Um ministro da educação da Síria escreveu: o ódio com que doutrinamos as mentes dos nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro-texto de adolescente egípcio declara o seguinte: Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. Também um livro de pré-adolescentes, nós encontramos a seguinte expressão: os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. E Maomé disse: a última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem. Eles oferecem uma recompensa para aqueles que morrem no jihad, é a garantia islâmica do paraíso. Então eles dizem que aos mártires o Islã promete um palácio de marfim contendo 70 mansões. Cada mansão contendo 70 casas. Em cada casa, uma cama com 70 lençóis. E em cada lençol, uma linda virgem que recupera sua virgindade a cada vez que o mártir a possui. E é prometido que o seu apetite sexual e também alimentar é correspondente a 100 homens. Imagine os meninos muçulmanos ouvindo essas promessas desde a infância. E eles tomam essa posse dessa promessa, e isso confere a eles a coragem, né? Uma coragem em consequência que os faz treinar e executar as ações terroristas, né? Suicidas, para infringir morte e destruição sobre aqueles que são chamados inimigos de Alá. No ano 1555, nós temos Nostradamus, que foi um profeta francês, profetizou deixando escrito 942 quartetos. Igreja de Salion é o lugar onde está o túmulo de Nostradamus. No ano de 1822, Joseph Smith, nascido nos Estados Unidos em 1805, foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. A pintura que registra a imagem de Joseph Smith recebendo uma mensagem do anjo Moroni. É um anjo que nem consta na Bíblia Sagrada.
O livro dos Mormons é um volume de escritura sagrada que eles comparam à Bíblia Sagrada, né? E faz um registro de comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas, além de conter a plenitude do Evangelho eterno. Curioso que na capa do livro dos Mormons está escrito o seguinte: Outro Testamento de Jesus Cristo. Veja bem. No ano de 1844, nós temos então William Miller, do Adventismo do Sétimo Dia. Em 1844, esse pregador batista previu o fim dos tempos e que Jesus voltaria, marcou data e levou seus adeptos para as colinas e com os braços abertos esperavam o fim. O dia seguinte ficou conhecido como o dia do desapontamento, como não aconteceu evidentemente, né? Os adventistas estabeleceram várias estratégias para desviar o foco, estabelecer assim o engano, né? A afirmação de William Miller entre 1816 e 1818. Meus princípios em breve são que Jesus Cristo voltará e a esta terra para limpar, purificar e tomar posse da mesma, com todos os santos em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. No ano 1892, nós temos aí Charles Taze Russell. Ele viveu entre 1852 e 1916, que é o fundador dos Testemunhas de Jeová. Distorceram a Bíblia e eles fizeram uma Bíblia só para eles, né? Nós tivemos esse episódio. Charles, ele declarou no dia 15 de janeiro de 1892 a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A data do encerramento daquela batalha está definitivamente marcada na Escritura como outubro de 1914. Ela já está em andamento. O seu início datado de outubro de 1814. Veja o que ele declarou, né? No ano de 1915, então, nós temos Ellen White, que viveu entre 1827 e 1915, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela chegou a declarar o seguinte: Dessarte os que seguiram a luz da palavra profética, viram que, em vez de Cristo vir à terra, ao tomarem em 1844 os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação proporcionada em relação à sua vinda, né? Em 1929, nós temos Edgar Cayce, que previu a queda da Bolsa de 1929 e que de fato afetou a economia global, né? Em 1985, nós tivemos Herbert Asmussen, que viveu entre 1892 a 1986. O arrebatamento ocorrerá em 1936 e que somente eles seriam salvos, ele afirmou. Após a profecia falhar, ele mudou mais 3 vezes essa data. Tivemos também Heverly Campes, que foi um pastor americano que profetizou o fim do mundo para 1994, para o dia 21 de maio de 2001 e para 21 de outubro de 2011. Evidentemente, todas falharam. Nós tivemos também, já na atualidade, Benny Hinn, que disse no dia 31 de 12 de 89, o Senhor também está me dizendo para falar a vocês que no meio dos anos 90, em torno de 1994 e 1995, não depois disso, Deus vai destruir a comunidade homossexual dos Estados Unidos. Ele disse em 16 de março de 1994. O Deus Todo-Poderoso está me dizendo que esta cidade de São Paulo, no Brasil, vai se dobrar ao nome de Jesus. Aleluia. Eu vou profetizar algo para vocês. Lembre-se, eu lhes falei isso. Hoje, quarta-feira, março, dia 16. E tudo vai começar em 6 meses. E quando isso acontecer, esse pastor, ele estava se referindo ao apóstolo, hoje apóstolo Estevão Hernandes, né, da Igreja Renascer,
Deus vai usá-lo para uma influência poderosa sobre os políticos dessa nação. Evidentemente, nada disso aconteceu. Nós tivemos também o caso de Kennedy Reagan, que viveu entre 1917 e 2003 e teve grande influência em muitas denominações. Ele chegou a afirmar o seguinte: o homem foi criado nas mesmas condições que Deus e ele poderia se colocar na presença de Deus sem nenhuma consciência de inferioridade. Deus nos fez na mesma classe de ser que ele é. O homem vive em termos de igualdade com Deus. Isso ele chegou a afirmar. Tivemos aí o caso de Morris Cerullo, né, que chegou a afirmar o seguinte: vocês sabiam que desde o início o propósito de Deus era reproduzir ele mesmo? Quem são vocês? Vamos lá. Quem são vocês? Digam. Filhos de Deus. Vamos lá. Digam isso. O que trabalha dentro de vocês, irmãos, é a manifestação de tudo o que Deus é e tem. Vocês não estão olhando para Morris Cerullo, vocês estão olhando para Deus. Vocês estão olhando para Jesus Cristo. É o que ele afirmou em certa feita. Nós temos aí o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que chegou a afirmar o seguinte: eu sempre digo que sou a favor do aborto. Não faço isso para declarar guerra a nenhuma religião ou parcela da sociedade que é contra o procedimento. Tenho esta opinião principalmente porque a fé que eu professo me impede de exaltar a hipocrisia. Ele deixou isso registrado. Nós temos o caso aí do apóstolo Valdomiro Santiago, né, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele chegou a afirmar certa feita: eu estou chamando inspiração de Deus, representando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai dar 30% do que você ganha, seja pouco ou seja muito. Você vai ser fiel para esta obra. Foi o que ele afirmou certa feita. Temos também o bispo Ed Long, da Igreja Batista Missionária Novo Nascimento, que tem aproximadamente 25 mil membros, né? E orando e sendo carregado pelos fiéis ali. Ele proficia várias profecias que não vieram a cumprir, evidentemente, né? Nós temos aí vários outros falsos profetas que apareceram aí durante a história, e são várias as aberrações que eles vêm deixando registrada aí em torno do mundo, né? E nós queremos aí mencionar por último, né? É claro, são muitos, mas nós deixamos para mencionar nesse estudo por último o Papa da Igreja Católica Romana. Nós temos aí o Papa Francisco na atualidade, mas também ainda vive o Papa Bento XVI. Tivemos anteriormente a ele o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, né? E assim o rol de falsos profetas está aumentando em seus falsos ensinamentos, e corroborados por grandes milagres e sinais que até surge, né? Até surge na atualidade aí através desses falsos profetas, né? E nós entendemos que o último falso profeta ele virá juntamente com o anticristo, né? Que fará contemplação mundial global e levará toda a terra a estar adorando, né, aquele líder religioso que é o falso Cristo, né, o anticristo. Apocalipse 13, versículo 11 em diante diz: vi outra besta emergindo da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dado executar diante da besta.
dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego de vida à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. Então, nesse prelúdio aí, nesse aparecimento do último falso profeta, que não temos dúvida, pelas indicações que é o próprio Papa, é um homem religioso. Em Apocalipse 13:11, como nós vimos, emergiu da terra uma besta que parece cordeiro. Por 22 vezes no livro do Apocalipse, Jesus ele deixa claro que o cordeiro ali é o próprio Jesus Cristo. Mas a única vez que aparece cordeiro mencionando a uma outra figura, aí é o Papa, aparece o cordeiro, parece Jesus, mas fala como dragão. Então esse é o último dos falsos profetas que deverá acontecer aí na história, para o fecho da história, juntamente com o anticristo. Naquele episódio se levantará 2 super-homens da parte de Satanás, que é o anticristo e o falso profeta, mas também se levantará 2 super-homens da parte de Deus, que são as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Mas isso nós veremos em uma outra oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por nos acompanhar até o final da ministração. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever. E juntos estamos nessa empreitada. Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém.